Olá, saiu o relatório mais recente do RZTR11, aquele fundo imobiliário de terras agrícolas, sabe? E olha, os números de maio vieram bem fortes, um lucro de 20,91 milhões. Vamos dar uma olhada juntos no que está por trás disso e como andam as coisas por lá. Olá, realmente um resultado bem expressivo. Foi um crescimento de 6,3% em relação a abril. Exato. E é bom lembrar, né? O modelo do RZTR11 é esse mesmo: comprar terras e arrendar. Bem específico no universo dos FIIs. Pois é. E a ideia hoje é justamente essa: mergulhar nesses números, entender as estratégias do fundo e ver como está a situação das safras nas fazendas. Tudo com base nesse último relatório deles. Certo. Começando então pela grana, né? Esse lucro veio de uma receita bruta total de quase 22,7 milhões. 22 milhões e 700 mil? Uau! Isso. E as despesas ficaram em 1,78 milhão. Isso já mostra uma margem bem interessante, né? Com certeza. Essa diferença grande entre receita e despesa sugere uma gestão de custos bem eficiente. O relatório fala alguma coisa de como eles conseguem isso? É tecnologia? É escala? Olha, o relatório não entra nesse detalhe do como, mas essa eficiência é chave, né? Porque ela reflete direto no bolso do cotista. Sim, Foram 1,11 por cota pagos agora no início de junho. Isso dá um yield mensal de 1,12%. É um retorno que chama atenção, né? sem dúvida. E falando nas estratégias que geram essa receita toda, o fundo continua firme naquela linha de land equity, certo? Mantendo aquelas fazendas grandes tipo a Clarão da Lua, áreas do Grupo São Francisco, pensando na venda lá na frente para ganhar capital? Correto. Essa é uma das pernas da estratégia. A outra, que gera renda mais recorrente, são as operações de sale and leaseback. Aquela que compra e aluga de volta para o vendedor? Exato. E também o buy to lease, que é comprar já pensando em arrendar para terceiros. Entendi. E essas operações de arrendamento, elas continuam valendo a pena mesmo com a Selic ainda alta? Sim, e esse é um ponto bem interessante. A taxa média dessas operações está em 15,26% ao ano. Hum, Aí você compara com uma Selic, vamos dizer, de 15%, pode parecer uma diferença pequena. não parece um prêmio tão grande à primeira vista. Pois é, mas conseguir essa taxa no agro, que tem seus próprios riscos, né? Clima, mercado, isso sugere que o fundo ou negocia muito bem ou estrutura as operações de uma forma bem vantajosa. Talvez acessando prêmios de risco que o mercado financeiro mais tradicional não pega tão fácil. Faz sentido. Não é só o número puro, tem todo um contexto por trás. Exato. Levando a conversa para o campo mesmo, como é que estão as coisas nas fazendas que sustentam tudo isso? O relatório deu um panorama geral positivo, não foi? Foi sim. De modo geral, o cenário é positivo. O progresso das lavouras parece estar dentro do esperado na maioria das regiões, sabe? E onde especificamente? Bom, no centro-oeste, tipo Mato Grosso, Goiás, e também no sul, lá no Paraná, as chuvas recentes ajudaram bastante o desenvolvimento do milho. Ah, que bom. Inclusive, a colheita da safrinha de milho já até começou no Mato Grosso, e as perspectivas são boas de aumento de produtividade. Legal. E mais para o Nordeste, Piauí e Maranhão. Lá no Piauí e Maranhão, a maior parte das áreas de grãos ou está em maturação ou já começou a colheita. E os relatos são de bom vigor, sabe? Planta bonita e produtividade parecendo satisfatória. E o algodão? Tinha algo sobre ele. Tô agora em maio. Mas tem um ponto de atenção aí. Qual? Algumas áreas lá no Mato Grosso, principalmente onde o solo é mais arenoso, estão mostrando sinais de estresse hídrico. Falta de água, né? Entendi. Esse é um ponto importante. Com certeza. É aquele lembrete de como a agricultura é vulnerável ao clima. E esse estresse hídrico, mesmo que seja só em algumas áreas, o relatório dá uma ideia do quão concentrado está o risco climático do fundo nessas áreas ou culturas que são mais sensíveis? Tipo, qual o percentual do portfólio afetado? Olha, o relatório menciona a localização, o status da lavoura, mas não chega a quantificar essa concentração de risco climático de forma explícita, tipo um percentual. É mais um ponto que o investidor tem que, bom, ponderar, né? Olhar a diversificação geográfica, a diversificação de culturas dentro do fundo. Certo? Faz todo sentido. Então, para a gente amarrar aqui nossa conversa, temos um fundo, o RZTR11,
com resultados financeiros bem sólidos em maio, o que se reflete no lucro e nos dividendos distribuídos. Isso. As estratégias principais, tanto a de ganho de capital com as terras, o Land Equity, quanto a de gerar renda com arrendamento, Sale and Leaseback e Buy to Lease, continuam ativas e parecem competitivas. Exato. E no campo? No campo, o cenário é majoritariamente favorável, com as lavouras progredindo bem na maior parte, mas com pontos de atenção importantes, como esse estresse hídrico que apareceu em parte da lavoura de algodão. Perfeito. E o legal dessa análise é justamente ver essa conexão direta, As decisões financeiras, as estratégias de um FII e como elas impactam e são impactadas pela realidade lá da fazenda, com seus ciclos de produção e, claro, com as incertezas do clima, do mercado. Exatamente. Isso deixa até uma reflexão final para quem acompanha esse mercado. Considerando esses riscos, que são parte do jogo na agricultura, como esses eventos climáticos que a gente viu, qual será o verdadeiro peso disso na previsibilidade de longo prazo dos retornos desses fundos focados em terras? É uma ótima pergunta. Fica aí a questão para a gente pensar.